Oi, gente! Oi, turma 91, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos fazer a revisão do capítulo 2. Como vocês já sabem, esse capítulo ele tem como tema consumo e desenvolvimento. Esse capítulo, pessoal, ele vai levar a gente a diversas reflexões e reflexões importantíssimas para o nosso cotidiano. O capítulo ele já inicia falando sobre o consumo. O que é o consumo? Nós consumimos, normalmente de modo automático, certo? Nós costumamos associar consumo a compras, a roupas ou algo nesse sentido, mas isso está incompleto, porque o consumir é algo muito maior, certo? Antes da gente comprar qualquer coisa, consumir qualquer coisa, é importante que a gente pense e que a gente reflita para decidir o que consumir, por que vamos consumir, como e de quem, certo? Após a gente fazer todas essas reflexões, é que nós podemos efetivamente partir para uma compra ou algo nesse sentido. É importante que a gente entenda que o consumo ele está presente o tempo todo no nosso cotidiano, certo? Por isso que eu falei que a gente associa o consumo a compras, mas esse sentido é incompleto, porque nós consumimos o tempo todo e às vezes a gente nem percebe isso. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente liga a luz, já estamos consumindo água. Vamos no banheiro escovar o dente, já estamos consumindo água, pasta de dente, eletricidade, certo? Depois vamos tomar um café da manhã. Nós vamos consumir diversos alimentos ali, além disso, mais água e mais eletricidade. Ao usar transporte, durante os nossos estudos, que a gente utiliza papel, lápis, caneta, a escola está ali disponibilizando eletricidade, mais água, enfim. Então, mesmo que a gente passe um dia inteiro sem comprar nada, sem sair para fazer uma comprinha, nós estamos consumindo ao longo do dia diversas coisas, certo? E, inclusive, todos esses itens que nós estamos consumindo sem perceber nos traz despesas, certo? No final do mês vai chegar na sua casa a conta de água, a conta de luz, a conta de gás. E além disso, é inegável que o consumo também nos traz benefícios, traz qualidade de vida e por aí vai, tá? Ao adquirirmos algo, no momento que a gente compra alguma coisa, nós movimentamos a máquina de produção e distribuição, a gente ativa a economia. Agora, nesse contexto, por exemplo, de pandemia, um dos setores que está mais sentindo os efeitos econômicos é exatamente do comércio. Por quê? Porque para poder conter o avanço do coronavírus, nós passamos por períodos prolongados de lockdown, nós passamos por períodos que o comércio tem que trabalhar com um período reduzido de funcionamento. Então, eles estão sentindo impactos econômicos dessa máquina de produção e distribuição não estar girando da maneira como acontece normalmente, Também ativamos a sociedade, Porque a partir do consumo, a gente ativa a produção, a gente ativa transformações que ocorrem socialmente, que também são provocadas por esse consumo. Mas, galera, de novo, a gente precisa considerar o impacto sobre aquilo que consumimos, certo? O ato de consumir, ele automaticamente gera um impacto sobre recursos naturais, certo? Afinal, é a natureza que nos fornece matérias-primas para produzir tudo que a gente consome, certo? Dessa maneira, nós precisamos consumir de uma maneira racional, aprender a produzir e consumir de uma maneira inteligente, certo? Um consumo desenfreado, um consumo sem nenhum tipo de reflexão, ele pode promover um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio econômico próprio, Você pode se endividar. Enfim, o consumo ele é importante sim, desde que seja feito de uma maneira inteligente, certo? E o consumo é diferente do consumismo,
certo? Apesar de serem palavras muito parecidas, o seu significado é bastante distinto. Por quê? Porque o consumismo é o ato de consumir produtos, serviços, sem refletir se podem ser nocivos à nossa saúde física, mental, financeira. Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por propagandas, por publicidade, né? Seja por meio do cinema, da televisão, do celular, da internet. E todas essas propagandas, elas influenciam com que tudo que a gente consome. Cada vez mais, né, a gente está inerte, né, incluído nesse mundo digital, e vocês sabem, né, vai ver um filme na internet, vai acessar uma rede social, o que não vai faltar são propagandas pipocando na sua tela, né? E essas propagandas, elas estão ali por acaso? Claro que não. Elas aparecem ali exatamente para incentivar o seu consumo daqueles produtos que estão sendo, né, vinculados nessas propagandas. E essa publicidade muitas vezes faz efeito e muitas pessoas acabam consumindo coisas que não precisam, certo? Dessa maneira, faz o consumismo, né, esse consumo desenfreado, desnecessário, um fenômeno na sociedade atual. No consumo, as pessoas vão adquirir apenas aquilo que lhes é necessário. Já no consumismo, a gente já vai associar a ideia dos produtos supérfluos, às vezes aqueles produtos que é só para poder juntar, né, para poder dizer que tem, que muitas vezes acabam nem usando, certo? E esse consumismo é cada vez mais instigado pelos veículos de comunicação, TV, internet cada vez mais, plataformas de rede social e por aí vai. Nós sempre precisamos, antes de consumir qualquer coisa, considerar se esse produto é realmente necessário para a gente, e por aí vai, certo? Atualmente, inclusive, o consumismo ele é considerado uma compulsão, tá? Uma doença que muitas vezes ela é tratada, né, pelos profissionais responsáveis para evitar danos maiores às pessoas, certo? Tanto que até no nosso capítulo ele vai avaliar ele propõe algumas situações para que a gente avalie, né, para a gente poder pensar sobre essa questão de consumo e consumismo, certo? Tanto que aqui ele fala para a gente quantas pessoas só compram um produto por causa da marca, certo? Para poder ostentar que tem, né? E é importante que a gente perceba, que a gente reflita, que as grandes empresas, né, estão cada vez mais aumentando seus lucros. Muitas vezes eles mandam fabricar esses produtos cobiçados pelas pessoas em países que possuem uma mão de obra mais barata, né, como por exemplo, essas indústrias geralmente, né, asiáticas, os made in China da vida, né, que eu sempre brinco falando isso, eles fabricam e vendem os mesmos produtos muito mais baratos, com igual padrão de qualidade, colocando neles marcas menos conhecidas. Só que às vezes, o que a galera faz? Não importa a qualidade do produto, mas sim a marca que você vai estar ali carregando e vai estar mostrando que você tem, né? O desenvolvimento tecnológico e industrial torna os produtos melhores e mais baratos. Entretanto, as consequências negativas são a agressão ao meio ambiente e a compulsão provocadas em muitas pessoas para adquirir cada vez mais e mais, certo? Quando a gente fala ali de sociedades de consumo, a gente vai ver que países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, eles vão ter padrões de consumo diferentes. Os países desenvolvidos são chamados de sociedade de consumo. Por quê? Porque a população desses países, eles usufruem, né, de bens, serviços de uma forma muito mais intensa do que os países subdesenvolvidos, certo? Quem vão ser os países desenvolvidos? São os países mais ricos, os países mais industrializados, os países que muitos denominam como países de primeiro mundo, né? A gente vai poder exemplificar Estados Unidos, Canadá, diversos países europeus, Japão, enfim. E esses países desenvolvidos, eles vão ser caracterizados
por possuir grande quantidade de indústrias, de bens de consumo, de bens de capital. Esses países desenvolvidos, eles também lideram as pesquisas e as inovações tecnológicas. Então, sempre que a gente falar de desenvolvimento, países desenvolvidos, a gente tem que fazer essa associação com tecnologia, certo? Além disso, é importante a gente destacar, né, que nesses países envolvidos eles vão exportar produtos industrializados com essa tecnologia avançada e vão importar produtos primários, como, por exemplo, minérios e gêneros agrícolas que têm um valor agregado mais baixo. Ou seja, eles vendem produtos mais caros, aumentam os seus lucros e importam produtos primários e geralmente com valor agregado mais baixo e mais barato, né? Já quando a gente fala dos países subdesenvolvidos, eles são menos industrializados, são mais pobres, eles investem muito pouco em educação, possuem uma mão de obra menos qualificada, certo? E a gente pode botar, né, que esse subdesenvolvimento ele remete a toda uma exploração colonial e tudo mais. Nós vamos ter países subdesenvolvidos na América Latina, na África, na Ásia, enfim. E uma das características mais importantes desses países subdesenvolvidos é a sua estrutura econômica desarticulada. Nós vamos ter exemplos como, por exemplo, uma inflação elevada, uma ingerência dos governos na economia, vai ser uma economia muito suscetível, uma economia que não passa confiança para investimentos, um alto nível de corrupção, e tudo isso também atrapalha com que esses países consigam, né, alcançar padrões de desenvolvimento melhor. Tá bom, gente? Esse foi o nosso assunto visto no capítulo 2. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau!